galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Vocês gostariam que o Vasco jogasse o primeiro jogo em São Januário e decidisse fora, como foi contra o Atlético Paranaense, ou o contrário, começar jogando fora de casa e deixar para decidir em São Januário? Eu vou lançar aqui uma polêmica a respeito disso. Eu já fui da teoria de preferir definir o confronto em casa. Hoje eu confesso que eu prefiro jogar o jogo de ida em casa e decidir fora, e eu explico. Diria até que para times fortes, para times muito bons, é mais interessante fazer primeiro o jogo de ida fora e decidir em casa. Por quê? Como você já tem um time forte, o primeiro jogo sendo fora, você tem boas possibilidades, mesmo sendo visitante, de tentar garantir já uma vitória ou um empate nesse confronto. Caso você não consiga, você vem para casa, onde você já tem um baita time, e aí você se torna muito favorito e facilita a tua classificação. Quando você tem times limitados que jogam na continha do chá, que é o caso do Vasco, é muito mais transpiração do que inspiração, eu acho que nesse cenário é preferível você jogar primeiro em casa, tentar construir uma vantagem, uma gordura, para você jogar se defendendo com essa vantagem no jogo de volta. Vamos pensar aqui que a eliminatória entre Vasco e Atlético Mineiro, que não acho que vai ser isso, mas vamos supor que ela seja igual foi do Atlético Paranaense. Que o Vasco perca fora e ganhe em casa. Igualzinho. Vocês acham que é mais tranquilo pra gente jogar em São Januário, no jogo de ida, sem estar ali com aquela situação de já saber o resultado do primeiro jogo, de você jogar iniciando uma eliminatória no 0-0, querendo fazer o resultado, ou vir já de uma derrota fora de casa, naquela situação de que o único resultado que serve é uma vitória por um gol para levar para pênalti e tendo que fazer 2 gols para poder avançar. No caso específico do Vasco, eu acho que é melhor a gente primeiro tentar fazer uma gordura em casa e aí o jogo de volta decidir fora. Inclusive, eu sou de uma geração de criança que normalmente o craque do time e o melhor batedor de pênalti fica para o final. Normalmente era assim. Os melhores ficavam para o final e os batedores, os menos... Dos melhores, eu tenho que tomar cuidado com a língua portuguesa aqui. Dos melhores, os que têm menos qualidade, vamos colocar assim, eles ficavam no começo para poder bater. A gente viu, por exemplo, o Brasil sendo eliminado da última Copa com o seu melhor batedor, que é o Neymar, sequer bater nos pênaltis, porque a eliminatória de pênaltis acabou antes de chegar no Neymar, que é o 5º batedor. Ficou muito no subconsciente, no imaginário do torcedor, né, o craque do time batendo o 5º pênalti e classificando o time de fase. Quando não é a vez dele, abre para alternada e aí os outros jogadores iam seguindo. Sendo que se você parar para pensar, faz realmente sentido você começar com os melhores, porque se os melhores vão fazendo, em tese, os próximos são os que têm menos qualidade. E se você resolver com os seus melhores batedores, os que têm menos qualidade talvez nem precisem bater. Se você inverte a lógica, começa com seus jogadores, em tese, com menos qualidade, a tendência às vezes é que eles tenham mais facilidade de perder o pênalti e talvez o teu melhor batedor não consiga nem bater o pênalti, que foi o que aconteceu com o Neymar. Então foi um tabu e um mito que foi... Tabu não, né? Foi um mito que foi desconstruído nos últimos anos. A gente vê hoje os melhores batedores começando a bater, em tese os que têm menos qualidade batendo depois. E eu acho que tinha muito uma crença de que é sempre melhor decidir em casa, e eu já tô mudando de opinião. Eu já acho que é melhor construir uma vantagem e jogar fora de casa, tendo alguma coisa para me defender, né, seja um empate ou poder perder por um gol de diferença que seja, do que talvez eu já ir num prejuízo
e vir para casa numa pressão do caramba, empate não serve, vitória por um gol talvez só leve para pênalti, tendo que fazer 2 gols para avançar. Então, sendo bem sincero, hoje a minha opinião mudou um pouco. Eu prefiro fazer o jogo de ida em casa e decidir fora. A única desvantagem quando vai para os pênaltis é que você bate esses pênaltis na casa do adversário. Em tese, quem vai para uma disputa de pênalti jogando em casa, em tese, tem uma vantagem. Porém, vou pegar 2 exemplos aqui de que não é bem assim. O Vasco foi eliminado para o ABC ano passado na Copa do Brasil por disputa de pênaltis em São Januário e avançou contra o Atlético Paranaense com a batida de pênalti fora de casa. Assim como a gente avançou contra a Fortaleza e contra o Água Santa por pênaltis em São Januário. Então, no fim das contas, tem muitos mitos, tem muitas teorias que não necessariamente condizem com a verdade. Inclusive, eu trouxe para vocês lá no Futebolaço Vasco uma estatística na história do Vasco em eliminatórias de quartas de final da Copa do Brasil e mais uma vez isso confirmou, o Vasco mais vezes avançou nas quartas de final, não sei como é que tá isso na semi, quando o Vasco fez primeiro jogo de ida em casa e decidiu a eliminatória fora. O Vasco, se eu não me engano, tinha 9 eliminatórias em casa, decidindo em casa. Não, ao contrário. O Vasco mais decidiu fora do que em casa e o Vasco mais avançou nesse cenário. E mais uma vez, a gente avançou jogando o jogo de ida em casa e decidindo fora. A gente também tem que pensar o seguinte, time que quer ser campeão, que acha que dá para ganhar e almeja de fato o título, você não tem mais um molezinho a essa altura do campeonato e para você ser competitivo, você tem que jogar bem em casa e fora, tá? Então acho que a gente está num cenário já de semifinais, 4 jogos de um título e 2 jogos de uma final, que não dá muito para escolher. O que cair no sorteio é abraçar e ir para dentro dos caras. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.